Nascida às margens do Rio Quilombo, junto à Estrada de Ferro, Americana completou em agosto 144 anos de história, diretamente ligada à chegada de famílias de imigrantes americanos, italianos e alemães. Tradições que passaram de avó para mãe, para pai, para filho e que ajudaram no desenvolvimento da cidade. Veja como essas histórias se entrelaçam agora em uma reportagem especial. Os primeiros registros sobre a ocupação do território de Americana datam do final do século XVIII. A região, favorecida por vários rios e córregos, atraiu sesmeiros e poceiros para a plantação de cana-de-açúcar. Antes da consolidação urbana, a zona rural predominava, formada por diversas fazendas, como a do Salto Grande e a de Machadinho. A fazenda do Basílio Bueno Rangel era a fazenda Machadinho e ela ficava localizada na região onde hoje é basicamente o centro de Americana, onde passa a Avenida Brasil e tudo mais. E essa região, hoje, que é bastante urbanizada, é o centro da cidade, na época também foi um núcleo rural e também tinha escravizados nessa região. Então o Basílio Bueno Rangel também é considerado dentro da fundação desse núcleo urbano, mas está ligado ao núcleo rural. Além deles, a gente vai ter outros nomes que também estão ligados ao núcleo rural e essa parte da escravidão, como Domingos da Costa Machado e vários outros, que vão compor as propriedades que hoje fazem parte do território que a gente chama de Americana. A partir de 1865, imigrantes confederados começaram a povoar as terras da região, atraídos pelo bom clima e pelas terras férteis, já que os Estados Unidos estava devastado pela Guerra Civil Americana. O primeiro a chegar foi o advogado e ex-senador pelo estado do Alabama, Coronel Norris. O orgulho seria da coragem, porque eu acho que eu não tenho essa coragem de falar assim, não quero mais, porque eu vou morar em outro país. Eu não faria isso. E nas condições que eles fizeram, foi muito difícil. Essas famílias instalaram-se em diferentes pontos da região e contribuíram para o progresso da cidade. Fundaram colégios, trouxeram novas técnicas de cultivo, como o arado e a melancia, conhecida como cascavel da Geórgia. Como que um cara vem dos Estados Unidos para cá e traz um punhado de semente num bolso? É uma história louca, né? E a família Whittaker que trouxe esse punhado de eu vou para um lugar onde eu acho que não tem melancia, meus filhos gostam de melancia. Então, eu vou levar uma semente de melancia. E a melancia é a responsável pela estação de Santa Bárbara, lá do centro de Americana, porque deu tanta melancia aqui que precisavam exportar. Então, a única forma de tirar a melancia daqui foi criando a linha férrea. Histórias que atravessam gerações. Filho da Nancy, hoje é presidente da Fraternidade Descendência Americana e, mais do que preservar tradições, busca transmitir o carinho que sente pelas memórias e pela família para pessoas do mundo todo que visitam o cemitério dos americanos, onde estão enterrados os descendentes dos confederados. O café da tarde sempre era regado a biscuit, né? Então, alguém tomava chá, alguém tomava café, mas sempre tinha o biscuit com geleia, com manteiga. Então, esse é um hábito. Aí, quando eu falava com algum amigo, vamos lá comer um biscuit, o que é isso? E um pãozinho tradicional do sul dos Estados Unidos, feito há mais de 300 anos, a mesma receita seguida até hoje. Então, são coisinhas de família, costumes que para a gente é normal, é coisa do dia a dia. E a gente vai passando, vai preservando. Então, esses hábitos vão se mantendo. E é assim que a gente acaba passando a história de uma geração para outra. O marco principal para o surgimento de Americana foi a fundação da estação Santa Bárbara. O governo imperial tinha um projeto de expansão das linhas de trem, sendo prevista a construção dessa estação para atender as inúmeras fazendas da região. A data de inauguração, 27 de agosto de 1875, com a presença do imperador Dom Pedro II e do Conde D, marido de Princesa Isabel, marca também a data de aniversário da cidade. A estação foi chamada de Santa Bárbara, pois estava nas terras desse município. Entretanto, um problema postal foi fundamental para a construção da identidade cultural de Americana.
Os moradores da vila, ao se corresponderem por cartas, colocavam como endereço Vila da Estação de Santa Bárbara. Mas muitas acabavam sendo entregues na Vila de Santa Bárbara, a 10 quilômetros de distância da pequena estação. O nome de Americana surgiu com o capitão Inácio Corrêa Pacheco, em 1900, em que ele colocou uma placa na estação de Santa Bárbara, que é a atual estação que fica na região central de Americana, justamente para denominar ali e facilitar a ida de correspondências aos confederados que aqui estavam, localizados. Além dos americanos, assim como no resto do estado, a cidade abrigou diversas famílias italianas. Em 1887, Joaquim Boer foi o responsável por organizar uma comitiva de imigrantes italianos que passaram a residir na fazenda Salto Grande, na época propriedade de Francisco de Campos Andrade. Ao longo do tempo que eles ficam na fazenda Salto Grande, o Francisco de Campos Andrade adquire dívidas com esses italianos e o Francisco de Campos Andrade é obrigado a lotear a fazenda Salto Grande e dar partes desses loteamentos como forma de pagamento para esses imigrantes italianos. Além da família Boer, eram outras famílias como a Cia, a família Bertini, e essas famílias deram origem a bairros aqui de Americana. Então, por exemplo, o bairro Bertini e o bairro Boer eram parte dessas terras dadas pelo Francisco de Campos Andrade. Destacam-se também os imigrantes alemães, principalmente a família Miller, que idealizou a Vila Operária Carioba, que tinha luz elétrica e água encanada nas primeiras décadas do século. O comendador Franz Miller foi um dos responsáveis pela expansão têxtil do município. Em 1901, ele compra a região da Fazenda São Domingos, que já era chamada Carioba. E lá foi inaugurada em 1875 a primeira fábrica de tecidos, que se torna primeiramente um bairro operário, um dos 3 primeiros bairros operários do estado de São Paulo. E, então, o comendador Miller vem e arremata essas fábricas em leilão. Em 1901, ele vem para a região de Carioba, então, fixa a residência com a família, E ele traz toda uma influência, a cultura alemã que é aflorada ali, então, na Carioba. A Americana ficou então conhecida como a Princesa Tecelã. Embora a concorrência chinesa tenha enfraquecido a atividade, ainda hoje é possível ouvir os ruídos dos teares das fábricas responsáveis por manter vivo o título de realeza da cidade. Fábio é a terceira geração responsável por uma tecelagem de 60 anos. Hoje passa o aprendizado aos filhos. Aqui é uma empresa familiar da seguinte forma: todos nós trabalhamos realmente, todo mundo. A gente não se dá o luxo de ter gerente disso, gerente de venda, gerente de produção. Nós mesmos gerenciamos tudo. Nós botamos a mão na massa, chegamos aqui bem cedo, chegamos aqui antes das 7 e saímos depois das 6. E a gente realmente trabalha e está com todos os controles na mão. Então a gente tem custos para trabalhar e consegue competir ainda nesse mercado. No dicionário, família é um conjunto de indivíduos constituído pelo mesmo sangue. Sangue esse que, junto de muito suor, ajudou a construir a Americana. Na prática, a família é um grupo de pessoas que compartilham o mesmo sentimento pela vida. E por aqui o sentimento é o mesmo. Orgulho pelos 144 anos dessa cidade, que sempre será sinônimo de desenvolvimento.